Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma noite com o Jorjão Nacional. Atividade física para desestressar, atividade física para o bem-estar. E hoje eu vou bater um papo com meu amigo de longa data, Lucas Paniago. Já deve estar entrando aí, a gente vai bater um papo sobre treinamento funcional, que é algo que eu aprendi com ele, é algo que ele me incentivou inicialmente a pesquisar e a estudar. Então, a gente vai bater um papo com ele. Enquanto isso, eu aconselho você a mandar, você que já entrou, a mandar convite para a galera, para seus amigos aí. Só você clicar em enviar, você pode enviar a nossa live para os seus amigos, envie para a galera entrar, para a gente bater um papo sobre atividade física, para desestressar. Fala, grande Lucas! Fala, Jorge, tudo certo? Tudo certo, mano. E você, como estão as coisas? Tranquilo. Você tá me vendo? Cara, ainda não, mas já vai ficar zero aí. Eu vi que você entrou, mas não estou te vendo ainda, mas eu acho que é a conexão. Ah, é? Tá me escutando de boa? Tô escutando bem. É, Eu não... Vamos esperar. não entendi. Não, vamos esperar. Ah, tá. Você tá conseguindo me enxergar? Você tá se vendo na tela? Não tô me vendo também. Deixa eu ver se Então eu... vamos fazer o seguinte, eu vou tirar você e você tenta entrar de novo, tá? Tá, beleza. Vamos lá pra gente ajustar isso aí. E enquanto o Lucas não entra, convido você a mandar um convite pra galera do seu Instagram aí para participar da nossa live, para aprender um pouquinho sobre treinamento funcional para o bem-estar, treinamento funcional para desestressar. Esse é o papo do dia. E aí, corintiano, Reni, grande Nutri, tá aí participando também. Ó, cara, bom te ver aqui. Fala, Lucão, beleza? Fala, Jorge, tranquilo. Cara, não tô te vendo, mas tô te escutando. Vamos começar um bate-papo aí e vai firmar aí, beleza? Você tá conseguindo se Tá, ver aí beleza. na tela? Deixa eu só fazer o seguinte, Me chama mais uma vez aí. Última vez. Tá. Ou nada, que pena. Mas vamos começar Cara, então. daqui a pouco ele filma. A sua câmera tá liberada aí pra aparecer, né? Tá liberado, tá normal. É. Cara, vai firmar aí. Vamos começar o bate-papo. E aí a gente Aham. vai. Tá? Você não se vê no vídeo, ou você se vê no vídeo? Também não me vejo, cara. É. Bom, vamos bater um papo. Tô te escutando. Galera, vocês estão escutando bem o Lucas? Se você não estiver escutando, manda uma mensagem aqui para eu saber como que tá. Vocês estão vendo ele ou não estão vendo ele também? E se Mas e alguém aí, Lucas? souber por que não tá aparecendo aí também, às vezes tem alguém que entende aí. Cara, sua conexão, como que ela é a sua Ela tá conexão? boa. Ela tá boa, É? ela é boa. Aham. Ó, o áudio está ótimo. Então, vamos mandar bala, mano. Vamos mandar bala. Estão te Vamos mandar escutando. bala. Não, por enquanto a gente não vai ver essa sua beleza aí, né? Mas daqui a pouco a gente começa a ver ela. Tá. Mano, é o seguinte. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho de você, né? Galera, o Lucas é um amigo meu de longa data. É um cara em que eu me inspirei.
né? E me inspiro até hoje e na minha postura profissional, né? Foi um dos caras que eu, na época de acadêmico, né? Eu estagiei com ele, então um cara que é muito completo profissionalmente para mim, assim, eu tenho essa visão. E por isso que eu convidei ele para estar batendo um papo, né, com a gente essa noite, falando um pouquinho da experiência dele, e aí o tema é treinamento funcional, mas ele vai agregar outras experiências que ele tem na nossa vida, em vida, né, pra gente. Lucas, eu gostaria que você falasse um pouquinho, cara, do seu início de carreira e tal. Tá, eu tava tentando... Você tá me escutando? Tô te escutando. Cara, tá bem baixo seu áudio agora. Você tá de fone ou não? Cara, tô te vendo. Ah, tô te vendo. Agora ficou top, cara. Você tá top, hein, mano? Beleza. Você gostou desse novo visual? Rapaz, eu não esperava, hein, mano. Ó, no coração até gerou um impacto. Eu falei, caraca, você se inspirou em quem? Fala aí, com esse novo visual aí. Cara, no Pinduca, no Casa Peçanha, nesse povo todo aí. Cara, o seu fone, esse o microfone aqui, tenta deixar ele um pouquinho mais perto da boca, que às vezes o seu áudio cai um pouquinho, ó, ficou baixo. Tá. Vou deixar ele preso aqui. Aumenta o máximo que você conseguiu o volume aqui, ó. Também pra você me escutar. E eu vou deixar o meu bem perto da boca também. Tá. Beleza? Lucas, teu áudio tá meio baixo aí, ó. Sério, cara? Parece que tava tão bom. Agora ficou filé, mano. Deixa bem perto, tá vendo? Igual eu tô fazendo no meu aqui. Vou dar uma volta no meu orelha aqui. Cara, agora ficou top. Ficou bom? Ficou bom, ficou bom. Beleza, então. O meu tá de boa? Tá escutando de boa também? Aqui na orelha. É. Sim, foi perfeito. Mas, mano, manda bala. me fala aí, qual que é a inspiração desse corte de cabelo aí? Cara, a gente tá em quarentena aqui, né? Então, meu cabelo tava crescendo e a gente tentou cortar e não deu certo, e aí a gente raspou tudo. Mas a inspiração é o Pinduca. O Pinduca da farinha, sabe? Rapaz, eu não lembro, hein, cara. O Rui Cabeção que jogou no Cruzeiro, sabe? Eu vou até procurar. Eu vou até procurar aqui, ó. Pra eu poder zoar depois com você. Mas fala um pouquinho, cara. Mas me fala um pouquinho do seu início de carreira aí, cara. Como que foi? Quando que você entrou no treinamento funcional? Tá tranquilo o áudio? Tá de boa, áudio, tá de boa. Beleza. Foi o seguinte, eu me formei em 2009, né? E aí comecei a trabalhar no SESC. Eu já era estagiário lá, né? E o SESC ele oferece muita oportunidade para a gente nos capacitar, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em São Paulo, em treinamento funcional. E quando eu li, eu tava pesquisando uma pós-graduação para fazer, né? Quando eu li o descritivo, o conteúdo, eu até então não me interessava muito pelo tema, né? Eu achava que era uma área onde as pessoas faziam exercícios livres e uns exercícios diferentes e alternativos da academia, né? Ele estava bem no início do treinamento funcional aqui no Brasil, aqui no estado. Então eu tinha um certo preconceito. E de fato, assim, é um preconceito que eu tenho, mas porque os profissionais, quando importaram ele, né, para o Brasil, acho que não souberam lidar tão bem e ainda não sabem lidar tão bem e explorar assim, a verdadeira forma de se fazer um treino funcional. Mas enfim, isso a gente vai conversar mais para frente, né? Sim. Nesse período eu me interessei muito pela grade do curso de pós-graduação, né? E fui para São Paulo fazer. O SESC me ajudou no período, né? Sim. Em que eu estava fazendo. Então encaixou tudo certinho e eu consegui fazer. E acabei, assim, eu lembro que tinha alguns profissionais aqui na cidade que já estavam iniciando nesse tipo de... É legal ficar vendo os comentários, né? Os comentários são ótimos, mano. Beleza, olha o Arthur aí. O Arthur é meu
foi meu gerente aqui da UANA, lá em Campo Grande agora, um parceirão nosso, profissional incrível também. Aí, Jorge, eu fiz o curso e me surpreendi, cara. Foi de enriquecimento profissional, foi a coisa mais valiosa que eu já fiz, mais importante. A gente teve contato com profissionais assim, que estavam uma produção acadêmica violenta na época, foi tudo lá em São Paulo. Então foi bem legal. Foi assim que eu entrei nessa especificidade da nossa profissão, né? Sim, sim. Nessa especialidade da profissão. Ah, legal, cara, legal. E foi mais ou menos, isso aí foi mais ou menos em que ano, Lucas? Isso aí, 2002, ou 2012, 13, cara? Ou mais tarde um Foi pouquinho? em 2011 eu concluí a especialização. Ah, eu lembro que eu te conheci um pouquinho depois, né, disso. E você O tinha Jorge chegou lá no. no Sport Pode 3? falar. Eu cheguei lá no A gente Sport tinha um 3. estúdio. Aham. Aham. E o Jorge chegou lá do nada, a gente estava lá à tarde trabalhando, o Jorge chegou e falou assim, ó, eu queria aprender tudo que vocês puderem ensinar aí, e eu venho aqui de graça, quero só aprender com vocês. Eu acho que quem indicou foi o Paulo Braga, né, da Unider, Acho que foi na o Bruno, época, acho que foi o Bruno Elias, né? O Bruno Elias, isso. Aham. Bruno Elias também, que é um cara é conselheiro junto comigo lá no CREF, né, e é Aham. um cara sensacional também, super profissional. É engraçado, cara, a gente nem tá falando sobre isso, mas assim, é interessante como que as relações vão sendo construídas, né, ao longo de amizades que a gente já tem, né, cara? Então, por exemplo, eu conhecia ele, e aí através dele eu te conheci, e aí a gente estabeleceu uma amizade e tal, e aí aprendi muito contigo, né? E aí depois a gente se separou por funções da dinâmica da profissão mesmo, e aí agora a gente tá mais próximo, trocando mais ideia e ajustando alguns projetos juntos, né? Então, é Sim, muito interessante essas conexões que a vida faz conosco, né, mano? sim, Mas, isso é importante. sim, sim. Mas me fala uma coisa, cara. Você falou aí que você entrou então pro treinamento funcional, tal. Você via ele inicialmente como algo um pouco interessante, mas que às vezes o pessoal não conseguia entender de fato o que, que ele era, né? Qual que foi o ponto principal que te fez buscar ele, cara? Assim, eu machuquei meu joelho, dando um exemplo, tá? Como se fosse isso. Eu machuquei meu joelho ou meu quadril e eu tive interesse pelo aquele estilo de reabilitação, esses exemplos práticos, assim, pra gente poder entender, para começar a entrar na metodologia. Sim, assim, ó, quando eu digo que eu tive um certo preconceito, é porque eu me formei na musculação, dentro da sala de musculação. Então, eu estagiei a minha vida acadêmica inteira na musculação, saí, comecei a trabalhar na musculação, estou até hoje na musculação, né? Foi sempre o carro-chefe, assim, da minha atuação profissional. Então, assim, eu via alguns profissionais fazendo exercícios com o peso do corpo, com bolas, plataformas instáveis. Então, eu achava aquilo um pouco bagunçado, sem propósito. Só que eu não entendia muito bem qual era a ideia. Então, assim, sabe, agora olhando para trás, a gente consegue ter uma análise mais fria do que estava acontecendo e tal. Mas Sim, na época é aquela bagunça, você não sabe direito o propósito, por quê, quando encaixar, não sabe como periodizar, como dividir direito a sessão de treinamento, enfim. Então, por desconhecimento, a gente acaba ficando com o pé atrás, né? sim, E rolava muito um preconceito mesmo, né? Com o pessoal que estava iniciando com isso, né? E quando eu vi a grade, era muito interessante, assim, era uma grade bem profunda em anatomia, cinesiologia, biomecânica, fisiologia, para a gente conseguir periodizar tudo isso. Enfim, eu achei que aquilo se aplicaria muito mais no dia a dia de uma academia. sim, Então, foi por isso que eu optei. E realmente, assim, depois que eu comecei a entender melhor a ideia, a origem disso tudo, e os propósitos para que serve, eu fui me apaixonando e hoje em dia, assim, eu gosto de ver o treinamento funcional para quem está assistindo a gente,
Eu gosto de incluir ele em tudo que a gente vai passar de exercício físico para o aluno, prescrever exercício físico para o aluno. Então, eu vejo o exercício físico através de um olhar do treinamento funcional, entendeu? Ah, Mais ou sim. menos o panorama de hoje. Cara, legal, mano, legal. Assim, já entrando um pouco na metodologia, né, e assim, dentro de como você trabalha isso no seu dia a dia, cara, você poderia conceituar pra gente o que que é o treinamento funcional? Né, assim, até pra gente tirar essas ideias errôneas, né, esses pensamentos que às vezes, que nem você falou, estar em cima de algo instável, né, ou se não, o elástico, enfim. Uhum. Você poderia trazer pra gente o que que é o treinamento funcional? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ontem teve a live com uma fisioterapeuta, com uma professora de Pilates, né? Eu não sei se ela era Ela fisioterapeuta, é físio, é físio. ela é física. Aham. Então, ontem foi bem legal essa live com ela e a vinda do treinamento funcional para o Brasil, ela acabou se misturando, se dando no mesmo período do Pilates. Então, assim, acabou misturando um pouquinho e a gente confundiu muito isso, né? Eu acho Sim, importante começar do início, do porquê ele veio para cá e qual é a ideia, para a gente poder nortear a nossa conversa. Quando ele veio para cá, a gente importou ele dos Estados Unidos, basicamente a metodologia de functional training, né? E lá nos Estados Unidos estava sendo aplicado mais para reabilitação e para um pouquinho nas lutas também, e eram exercícios voltados para melhorar o desempenho de qualquer pessoa para a ação que ela estava fazendo. Então, por exemplo, quando a gente importou dos Estados Unidos, a ideia aqui ela surgiu mais para lutadores. Então, vamos colocar nesse contexto. Um cara, ele é lutador e ele precisa melhorar o desempenho dele em alguns determinados movimentos. Então, a gente começou a prescrever exercícios em planos e eixos diferentes que satisfaziam aquele movimento que ele ia fazer. Então, se ele precisava dar um soco com uma rotação de quadril ou de coluna mesmo, a gente começava a treinar isso dentro da sala de musculação. E, para que isso acontecesse, a gente usava exercícios que não eram convencionais, entendeu? sim. Então, daí veio um pouco uma fama, um modo como as pessoas viam o treinamento funcional com exercícios alternativos, com peso do corpo, livres, e assim vai. Voltando à sua pergunta. Então, assim, quando a gente encara o treinamento funcional de vida, a gente precisa dividir ele e diferenciar bem ele do circuito funcional, que a gente chama de circuito funcional, né? São Sim. exercícios geralmente com pesos livres, com peso do corpo, livres de aparelhos, né? Tem muito grupo hoje de circuito funcional, aulas em academias de circuito funcional. E qual que é a ideia do treinamento funcional, para a gente já ir direto ao ponto? A gente tem músculos, estruturas no nosso corpo, e cada uma delas executa uma ação. Por exemplo, o nosso bíceps, ele flexiona o nosso cotovelo, basicamente. E Basicamente isso flexiona o aqui, ombro né? também. Basicamente isso aqui. Pra galera Isso, entender, assim, visualmente. exatamente. Aham. Basicamente, exatamente isso aí. Ele flexiona o cotovelo e flexiona o ombro também, né? Uhum. Então, isso que você fez aí foi certinho. Então, assim, se a gente for trabalhar a ação dele, a gente trabalha uma flexão de cotovelo, de modo geral. Só que se a gente for pensar na função que ele exerce, a gente também inclui ombro, a gente inclui, às vezes, uma estabilização da região do ombro, entendeu? Então, assim, é diferente a gente trabalhar a função e a ação. É diferente Sim. não, assim, elas por vezes se misturam, mas a gente tendo essa noção e sabendo diferenciar isso, a gente faz um trabalho mais minucioso. Um Sim. exemplo clássico que eu acho que vai dar para a gente entender bem são os músculos do manguito rotador, que geralmente quem tem problema no ombro já ouviu falar deles. São músculos que fazem movimentos de rotação externa, interna. Então, essa é a ação que ele executa, né? Sim. Só que a função que ele exerce é uma função de estabilidade, de oferecer estabilidade para o ombro, entendeu? Então, você vê como que tem
uma diferença grande, e nem sempre eu trabalhando a ação dele, eu vou garantir que ele vai estar executando a função dele no dia a dia de uma maneira correta e efetiva. Sim. Entendeu? Essa que é a grande questão e a beleza do treinamento funcional. Todos os exercícios de musculação podem ser olhados através desse ponto de vista. Por exemplo, tá me ouvindo, Jorge? Tô. A tela deu uma travada aí. Não, tô escutando, tá de boa. Tá. A gente vai trabalhar um puxador do tríceps, o tríceps no puxador, né? Sim. Então, assim, geralmente, a gente coloca os pés paralelos e faz um movimento de extensão de cotovelo, né? Então, assim, se a gente se preocupar só com tríceps nesse exercício, a gente corrige de uma determinada forma, posiciona o cliente de uma determinada forma, mas se a gente for pensar, está havendo uma estabilidade, tem que haver uma estabilização da sua coluna, senão você entorta o seu corpo para trás. Você precisa, se você posicionar seus pés um pouco mais fechado ou mais aberto, vai fazer diferença no recrutamento de músculos que vão ser necessário para estabilizar o movimento, seus pés, para te dar equilíbrio. Então, a gente olhando os exercícios de uma maneira mais funcional, a gente acaba englobando mais fatores, mais detalhes que são importantes para o dia a dia daquele aluno, entendeu? Sim, entendi. Isso ficou muito claro? Não, ficou claro, cara. Galera, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente vai respondendo ao longo da live. Senão as perguntas vão se perder, igual ontem, algumas ficaram lá atrás. Então vocês podem fazer que o Lucas vai estar top para responder aí, né, Lucas? Sim. Então, interessante, cara, essa visão, né, de treinamento funcional. E de fato é o que muitas vezes a gente acaba não vendo no dia a dia, né? Você poderia, complementando aquilo que você disse, e aí você concorde ou discorde desse raciocínio, mas assim, um treinamento na musculação, treinamento convencional, musculação clássica, digamos assim, né? Eu posso dizer que ele é um treinamento funcional, cara, sob a perspectiva que eu estou melhorando a função, se o meu foco for esse, melhorando a função do corpo. Vamos pegar aí, uma pessoa ela chega, né, e aí isso pode estar acontecendo com algum das pessoas que estão escutando a gente, né? Ela chega com uma dor lombar em decorrência de uma fraqueza abdominal, né, ou de uma fraqueza de glúteo, né, ou de musculatura profunda lá, que faz a flexão do quadril encurtada, né? E o meu treinamento, ele foca em resolver esse problema, né? Eu poderia dizer que é um treinamento funcional? Sob a perspectiva do nome. Sim? Sim, assim, hoje o que existe aqui no Brasil, basicamente é assim, ó, a modalidade de treinamento funcional, ela consiste num circuito de exercícios que geralmente são livres de aparelhos, e eu queria deixar bem claro essa diferença. Isso acabou sendo intitulado de circuito funcional, ou treinamento funcional, por questões mercadológicas. Assim. Isso Sim. é bom, é válido, tem as suas funções, mas o olhar que eu gosto de dar para o treinamento funcional, e é o que eu uso no meu dia a dia, é esse olhar que inclui ele, inclusive, na musculação. Então, como você disse, que uma pessoa chega na academia com encurtamentos ou lesões, isso é muito importante que a gente utilize essa forma de olhar. Por quê? Hoje em dia a gente recebe praticamente, eu sou até tirando sarro de mim lá na academia, porque fala assim, o Lucas sempre vai falar que você está encurtado. Então, se chega um aluno novo lá, 90%, fala você, 90% dos alunos tem algum tipo de encurtamento. Principalmente Sim. na parte de trás da coxa, panturrilha, a gente passa muito tempo sentado, né? Sim. Na musculatura do ipsoas, abdominal encurtado, peitoral encurtado. Ontem você falou na live daquela postura padrão que está todo mundo ficando aqui, com a rotação interna de ombro, né? Padrão flexor, né? Exatamente. Então o mundo conspira
para a gente ficar com esse encurtamento peitoral, o ombro rodado para dentro, a musculatura da coluna às vezes alongada e fraca, Sim. musculatura do abdômen encurtada, enfim. Então, assim, como que a gente começa a trabalhar com um aluno desse? O objetivo dele é hipertrofia. Então, a gente precisa analisar que o corpo dele, se ele prometer para a gente que ele vai se dedicar a fazer só musculação, ele não vai sentar na casa dele na privada, no sofá, se ele prometer que não vai descer uma escada, se ele prometer que não vai andar, isso é impossível, é inviável, lógico, Sim, sim. óbvio. Mas, então, uma vez que essa pessoa vai continuar tendo uma vida normal, vai continuar sentando, vai continuar andando, enfim, a gente precisa treinar de forma que ele consiga fazer isso de uma maneira melhor. Beleza. Se ele pratica algum esporte, a gente pode tentar até, inclusive, melhorar a performance dele nesse esporte. Se ele vem, como você citou, de uma lesão, é fundamental que a gente analise por que ele lesionou, geralmente em causa de flexibilidade, né? De limitações de flexibilidade. E aí, nesse contexto, a gente tentar melhorar a função do músculo, tornando ele mais flexível. Não tem problema nenhum a gente chamar isso de treinamento funcional, uma vez que a gente está tentando melhorar a função das estruturas que estão envolvidas, entendeu? E melhorar a função do músculo e dessas estruturas corporais no dia a dia, entendeu? Então, a musculação, ela é um treino extremamente funcional, talvez o mais deles, entendeu? Sim. Lucas, assim, vamos tentar deixar a linguagem nossa mais clara. É claro que nós falamos um com o outro fica fácil de entendimento, né? Mas vamos tentar deixar essa linguagem um pouco mais acessível, né, para quem não entende da área e tal. Mas estabelecendo esse raciocínio que nós estabelecemos, né, que o treinamento funcional é o que melhora a função. De forma resumida, é isso que você quis me dizer, né? E não está atrelado ao funcional, digamos assim, que é comercializado normalmente hoje em dia, né? Como se fosse um treinamento em grupo, né? Não que seja ruim, mas que não é isso que nós estamos querendo dizer. Correto? Foi o raciocínio que você teve, certo? Sim, exatamente. Tá. Partindo desse raciocínio, cara, de que forma, assim, vamos usar alguns exemplos que aí vai aguçando a galera até perguntar coisas que acontecem com elas mesmo, né, no dia a dia. Qual que são os padrões, cara, além desses que você falou de padrão flexor, né, e a gente pode ir às vezes um pouquinho mais específico nisso, que você encontra normalmente, que eu acredito que na academia, no seu atendimento, eu acredito que muitos dos padrões que você falar pra gente agora vai refletir nos padrões que as pessoas têm normalmente aqui nas dúvidas mesmo, né? Por exemplo, a pessoa que está com a posterior encurtada, né? E a posterior é a parte de trás da coxa, né? Para ficar claro para vocês. Isso ele é decorrente do quê? E de que forma, basicamente, nós podemos resolver esse problema? É claro que assim, é multifatorial, né? Só que assim, de uma forma mais prática, como que a pessoa que está me escutando pode... Poxa, interessante isso aí que ele falou, né? Eu tenho isso aí, ela pode se identificar e procurar se ajudar, sabe? Ainda mais nesse momento que a gente está voltando a praticar atividade física, né? De uma forma talvez mais intensa, né? Que as academias estão começando a ser liberadas, pelo menos aqui em Campo Grande já começou, né? Aí aqui da ONU eu não sei como que está o movimento ainda, né? Então, gostaria que a gente entrasse mais nesses pontos mais práticos, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, está aberto para perguntar também. Eu achei muito importante a sua pergunta, inclusive para o emagrecimento e para o aumento de massa muscular, que é o objetivo da maioria das pessoas que vão voltar a treinar nas academias, sim, que se preocupem com essas questões. Então, assim, eu posso até tentar entrar no porquê disso enquanto eu vou respondendo. Sim, sim. Com certeza, o padrão de encurtamento na parte de trás da coxa e panturrilha são os predominantes. E eu acho que talvez eu incluiria aí limitações no ombro também. Principalmente encurtamento nos rotadores internos do ombro. Que é aquele padrão que vai deixando a pessoa rodada, né? Isso. Certo. Exatamente.
E eu acho que a partir desses três vão surgindo outros desequilíbrios no corpo, né? Mas enfim, esses três eu acho que eu elencaria, talvez eu possa estar comendo barriga aqui, mas eu elencaria como os mais comuns. Então é bem provável que alguém aqui que esteja assistindo a gente, se for tentar agachar, ficar de cócoras no chão, talvez não consiga ficar equilibrado, por causa de um encurtamento talvez na panturrilha, entendeu? Se Certo. tentar deixar a perna esticada e for tentar alcançar a mão no chão, tenha dificuldade, ou sinta desconforto, por causa do encurtamento na parte de trás da coxa, Então entendeu? você está me dizendo que, por exemplo, uma pessoa que ela tenta agachar com o calcanhar encostando no chão, né? O calcanhar no chão. Isso, exatamente. E ela não consegue ficar na posição correta, isso é devido ao encurtamento de gastrocnêmio, ou seja, outras palavras, de panturrilha, né? Basicamente, não Sim, necessariamente, mas muito por conta disso, né? sim, com certeza. Eu acredito que muitas pessoas, a maioria vão ter esse encurtamento de gastrocnêmio, entendeu? Aham. Mas então, assim, o que eu quis dizer com tudo isso? É importante que a gente avalie, daí a importância do profissional estar presente. A gente até teve uma discussão, uma conversa antes dessa live, sobre a importância de estar presente ou não, se dá para fazer nosso trabalho virtualmente, mas independente de ser pessoalmente ou virtual, é importante que o profissional faça essa avaliação, analise isso durante a execução do movimento do aluno, para que a gente possa intervir da maneira correta. Por que eu digo isso? Se a pessoa precisa melhorar a função se a pessoa ela quer emagrecer, vamos colocar o emagrecimento como um dos objetivos mais comuns da academia, é o emagrecimento. Sim. Então, vamos supor que essa pessoa chega na academia querendo emagrecer. Um dos exercícios que eu posso, que vai auxiliar demais nesse processo, é o agachamento. Você concorda comigo? Sim, pela quantidade de musculatura que ele movimenta, né? Isso, exatamente. É inviável eu tentar fazer um agachamento de uma maneira eficiente com a panturrilha e a parte de trás da coxa encurtada, porque eu posso comprometer o joelho, posso comprometer o quadril, a coluna, e assim vai. Então, assim, o olhar do treinamento funcional, ele vai tentar melhorar a função dessa musculatura que está comprometida, para poder treinar o todo, entendeu? Então a gente vai começar fazendo trabalho de flexibilidade, incluindo o trabalho de flexibilidade, de movimentação daquela articulação do tornozelo. Estou focando no caso da panturrilha aqui agora. Então, assim, vai estar incluso no treino dela, ela pode fazer a cadeira extensora, o leg press, o agachamento, numa angulação limitada, mas também vai conter no treino dela exercício de flexibilidade, de alongamento, por exemplo, para a musculatura da panturrilha. E aí o treinamento começa a ficar um pouco mais funcional, porque a gente está tentando melhorar a função do corpo dela, a função do tornozelo, a função dando plasticidade para a panturrilha dela, entendeu? Sim. Respondi a sua pergunta? Não, respondeu, cara. Vamos caminhar nesses pontos práticos aí, que tá legal, tá legal. Tá, você me falou aí em relação ao agachamento, né? Seria interessante você contextualizar mais um pouco do agachamento. Assim, por exemplo, o agachamento a gente usa para ir ao banheiro, quando vai fazer o número 2, né? É das formas que nós utilizamos ele no dia a dia. Por que eu estou pedindo para você falar isso, Lucas? Porque o agachamento ele tem uma importância enorme no nosso dia a dia, né? Não é só para fins estéticos, como as pessoas normalmente pensam, né? E aí esses pontos que você colocou a nível de posterior, de tornozelo, que são limitações que podem existir, né, na pessoa, e no caso a maioria das pessoas possuem, né, fazem com que as pessoas não consigam agachar com efetividade, né, e aí isso faz com que elas não tenham uma qualidade de vida que ela poderia ter se ela tivesse esse movimento mais fluido, esse movimento correto, digamos assim, né. Então, cita alguns exemplos, cara, de como a gente usa o agachamento durante o dia, por exemplo, no seu contexto aí, o que você já estudou. E se a pessoa vai ao banheiro todo dia, ela usa o agachamento. Pelo menos ela precisa sentar na duas por dia, né? privada. Exatamente.
Ao subir escada, a gente usa o mesmo padrão de movimento do agachamento, sentando no sofá. E daí a importância da gente treinar a função de cada estrutura que está envolvida nesse movimento, para que esse movimento ocorra sem gerar nenhum problema, sem gerar desconforto. Então, eu acho bem legal receber o feedback do aluno nas primeiras semanas, quando ele diz que consegue subir escada sem sentir dor, quando ele vai agachar por algum motivo e ele consegue fazer isso de uma maneira melhor sem sentir dor. E quando ele chega nesse estágio, a gente já começa a perceber mudanças que são aplicáveis a outros exercícios, então a gente consegue evoluir de uma maneira mais rápida com ele. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre esse tema. O agachamento, por exemplo, quando a pessoa chega na academia, a gente vê que ela está agachando totalmente errado, por causa de várias limitações físicas que ela tem. Fraqueza muscular, às vezes, encurtamento, como a gente falou antes. Geralmente, o profissional de educação física, isso eu estou colocando de uma maneira que a gente possa refletir na maneira como a gente prescreve os treinos, e para os alunos também serve, porque eles podem conversar de uma maneira mais proativa com seus professores, de por que a gente já não começa incluindo um agachamento no treinamento. O professor, geralmente, ele vê que o aluno tem dificuldade de agachar, o que ele faz? Ele escora o aluno numa cadeira e faz ele estender o joelho, por exemplo, fazendo uma cadeira flexora, para trabalhar o quadríceps dele, a parte da frente da coxa. Na minha opinião, a gente deveria fazer justamente ao contrário. A gente devia expor esse aluno a um movimento mais livre, de forma que ele recrute a musculatura, que estabiliza a coluna, que estabiliza o ombro dele, que estabiliza o quadril, que vai expor a articulação do joelho para que a musculatura funcione, para estabilizar de uma maneira correta, entendeu? Então, assim, o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, é que o cara chega cheio de limitações na academia, e aí, justamente por essas limitações, o profissional coloca ele em aparelhos, entendeu? Que vão fazer a vez do músculo que deveria estar estabilizando. Quando a gente senta, a gente desativa várias musculaturas, principalmente do nosso tronco, que vão estabilizar a nossa coluna. Então, assim, se a gente está desativando essa musculatura quando a gente senta, a gente está deixando de treiná-las, entendeu? Sim. Mais ou menos essa crítica que eu queria levantar aqui nessa sua pergunta. Então, assim, é importantíssimo a gente ter a noção do que o aluno tem de problema, e a gente possibilitar, durante o treino dele, que ele realize exercícios que vão melhorar a função dos músculos que estão com problema, entendeu? Sim. Lucão, seguinte, cara. É claro que é de suma importância do profissional, as questões técnicas, né? E a gente sabe disso. Mas a gente tem um movimento, e isso de certa forma é positivo, né? Das pessoas se movimentarem, né? Existem programas e existem iniciativas a nível de saúde pública que incentivam as pessoas a se movimentarem. Tá me escutando bem? Sim, estou escutando. E assim, eu fico feliz com isso, só que ao mesmo tempo eu fico reflexivo porque quando se faz as coisas sem orientação, não vai chegar ao ponto em que a pessoa precisa. E entra todos esses pontos que você me falou, né? Questão de lesões e tal. De uma forma prática, o que o cara que está assistindo a gente aí, que não é da educação física, que talvez se movimenta, ou movimenta pouco, ou nunca se movimentou, além de procurar um profissional de educação física, de que forma que, assim, digamos assim, dicas ou algo nesse sentido que poderia ajudá-lo nesse momento, né? Coisas que ele poderia talvez fazer sozinho. É claro, não estou dizendo para você prescrever um treino porque precisa de uma análise, né? Muito macro, né? Mas assim, de que forma que o cara poderia sair do sedentarismo, né? E se movimentar com uma certa qualidade sem aumentar o risco de lesão. Obviamente que quando você começa o programa de atividade física, o seu risco de lesão em relação a quem estava parado é maior porque você estava parado, né? Mas assim, o que nós conseguimos colocar hoje de prática, digamos assim, para o cara que está parado, o cara que fica o dia inteiro no sofá, cara, né? Com essa quarentena aí, eu até comentava, hoje eu voltei a atender presencialmente, né? E eu comentava com um cliente meu hoje, cara,
com essa quarentena, até eu, que normalmente não fico muito sentado, fiquei bastante tempo sentado, né? E isso aí fere totalmente aquilo que a gente está falando, né? Questão muscular, de fraqueza, de flexibilidade, né? Então, o que que esse cara, que às vezes não tem nenhuma condição, né, a nível econômico, de pagar uma academia, ou que tem uma condição, mas por N motivos ele não está indo, né? E ele quer começar a se movimentar. Esse rapaz, essa menina, essa mulher, ou uma pessoa de idade, o que de uma forma geral ele poderia começar a fazer? Ó a pergunta, hein? Ó a pergunta tensa para você responder, hein? Não, assim, e é bem complicado de responder isso e tentar fugir da resposta de falar para ele procurar um profissional de educação física, né? Sim, esse é o prático. Esse seria o ideal. Sim. Eu recomendo, assim, que, primeiro, ele deixe de ficar tanto tempo parado, né? Isso a gente consegue, por exemplo, se o cara trabalha 8 horas por dia sentado, é bom que ele comece a adotar períodos em que ele levante, deixa coisas práticas. Por exemplo, em vez de ele levar uma garrafa de água pro lado da mesa, ele leva um copo só e ele se obriga a levantar mais vezes para ir buscar água, entendeu? Um exemplo besta, mas que pode funcionar. Ele só não pode deixar de tomar tanta água, entendeu? Às vezes o cara leva um copinho lá e não toma, né? Mas aí nessa medida que você me falou, nessa medida que você me falou, teria sim uma frequência, Lucas? Por exemplo, cara, cada 1 hora seria legal, sabe? Tem algum dado, algum estudo que fala sobre isso? Pelo menos assim, eu nunca encontrei, mas talvez você já tenha, né? Uhum. Cara, tem estudo, eu não vou saber citar agora aqui, mas é óbvio que a gente fica 20 minutos numa posição e a gente já gera uma certa redução de fluxo sanguíneo em alguns lugares, em algumas articulações, em algumas musculaturas, aliás. A gente começa a comprometer a lubrificação de articulação, se a gente fica muito tempo parado numa mesma posição. Então, daqui que a gente fica 20 minutos parado, a gente levanta, instala um músculo, uma articulação do joelho, por exemplo. Tudo meio travado. Mas, enfim, o ideal, assim, o primeiro passo é tentar minimizar o tempo de inatividade. Segundo, se a pessoa precisa trabalhar 8 horas por dia sentada, ela faça pausas. Ela se organize de forma que ela consiga adicionar pausas a essa rotina dela. Agora, assim, isso é uma coisa que talvez você enfrente muito. Eu sei da sua formação de tentar entender também o lado psicológico, o que levam as pessoas a saírem da atividade física ou a procurarem atividade física. O ideal seria, a melhor dica que eu posso dar para a pessoa que está sedentária e gostaria de começar a fazer alguma coisa, é ela se organizar para que ela se matricule numa academia. Parece simples, que eu estou falando, trivial, mas assim, ela não precisa falar assim, não, bom, passou amanhã, quarta-feira, depois do feriado, eu vou me matricular. Ela começar a organizar um horário, começar a organizar a rotina dela, planejar isso, para que no futuro ela consiga, sim, um mínimo de orientação profissional. E uma forma mais barata de conseguir isso é se matriculando numa academia, entendeu? Uhum. Então, assim, organizar a rotina dela, tanto para ela enfrentar as questões alimentares que ela vai ter que enfrentar, a rotina de sono dela, para ela começar a pensar, ler, entrar na internet e ler sobre o tema de como o sono pode melhorar a vida da pessoa, de como uma alimentação boa pode melhorar a vida dela e de como a atividade física pode contribuir. Tendo conhecimento, eu acredito que a probabilidade dela tomar uma atitude para se exercitar aumenta, entendeu? Sim. Então, mais ou menos nesse sentido. Não tem como fugir disso, Jorge. O que uma pessoa que está sedentária ela precisa é da orientação profissional. Sim. Entendeu? Sim. Senão ela vai acabar. Eu podia falar assim, fica só nos alongamentos, começa a fazer alongamento, mas alongamento de que forma? Ela vai acabar perdendo o tempo dela se ela não fizer da maneira correta. E às vezes ela precisa de fato fazer o alongamento, né? Em qual articulação? Então tem outros pontos que tem que analisar nisso, né? Exatamente. Às vezes a gente começando o alongamento sem aquecer, a gente pode acabar atrapalhando a vida dela,
entendeu? A gente pode causar gerar um desconforto, e assim vai. Dependendo de qual for o processo do treino, né? Você diz, né? Sim, a maioria não, todos os movimentos que ela for fazer, se ela não procurar a ajuda de um profissional que entenda o que está fazendo, ela vai acabar perdendo tempo dela e correndo, aumentando o risco de se machucar. Sim, sim. E assim, já entrando nesse ponto, Lucas, que você comentou da necessidade do profissional, né? E isso, assim, eu acho que está claro a nível nacional, digamos assim, as pessoas entendem o processo, claro que algumas ainda não entendem, assim, é como um médico ou como uma outra profissão, você precisa de um profissional, né? Existem o atendimento personalizado, aliás, personalizado não, perdão, existe o atendimento presencial e existe o atendimento à distância, né? E assim, é óbvio que eu presencialmente, seja no personal ou, digamos, em grupo, como é numa academia, né? É uma coisa e a distância acaba sendo outra, e não quer dizer que a pessoa ela está perdendo, mas são processos diferentes, né? Você acredita que as pessoas consigam treinar à distância, correto? Eu acho que sim. Tá me escutando, mano? Ah, tá. Então você acredita que as pessoas consigam treinar à Agora distância? Bom, eu penso que você acredita, né? Pelo que a gente... voltou. Voltou pelo que a gente conversou. Sim, eu acredito muito nisso. Pode continuar, desculpa. Então, dentro disso, cara, existe alguma forma para as pessoas se movimentarem sem às vezes ter que... Vamos supor que ela queira se movimentar com você ou comigo, e aí às vezes ela não consegue ir no local, ou a gente não tem grade na nossa agenda para atendê-la, né? E aí, como que essa pessoa talvez nos procuraria, ou procuraria um outro profissional? E assim, e de que forma que nós poderíamos contribuir mesmo à distância, né, caso ela não consiga chegar no mesmo ambiente que nós? A nível de Ô, treinamento Jorge, profissional, pensando na função. Tá. Eu acho assim, se a gente chegar num consenso de que todo treinamento precisa ser funcional, eu acho que é mais fácil porque a gente evita questões do tipo, a gente evita de perder tempo e correr risco de fazer coisas erradas e se machucar. E correr risco de perder o tempo e não atingir um objetivo mínimo que seja. Sim. Isso que eu estou falando, Jorge, tem muita gente que fica a vida inteira fazendo atividade física e fica cada dia mais gordo, com um percentual de gordura maior. Sim. Isso não faz muito sentido, né? Não tem muito nexo, mas acontece não deveria, muita né? Gente. A pessoa pratica exercícios a vida inteira e o percentual de gordura dela está cada dia maior. Então, o que eu quero dizer? Não adianta você fazer qualquer coisa. Não adianta você fazer qualquer coisa e sem orientação profissional. A gente pode até ficar nessa ladainha de que eu não tenho dinheiro e eu não consigo ter tempo e eu vou tentar fazer alguma coisa por conta própria. Beleza, pode ser que dê certo, pode ser que você tenha sucesso, mas a chance de você fazer alguma coisa errada é enorme. Vou citar como exemplo o caso de quem quer emagrecer, tá? Que eu estava falando anteriormente. A pessoa treina a vida inteira e fica cada dia mais gorda. E a gente pode achar que o treinamento é aeróbico e sair... Peraí, eu vou falar só um momentinho, peraí um pouquinho. Tá. Vou mandando um abraço aqui para quem eu conheço que está aqui na live. Aproveitar que o Jordan está aqui. Fala, Ana, tudo bem? Olha a Nádia, olha a Raíssa. Legal. Claudimara, minha tia Simone. Legal. Gabriel, quem que é? Queria mandar um abraço para o Alessandro também. Eu vou aproveitar para mandar os abraços aqui. Eu estou com saudade de ver gente. O Alessandro trabalha comigo. Super profissional também. Já peço desculpa se eu esqueci de alguém. Pro meu pai.
pro meu cunhadinho que está aqui em casa, para minha esposa que está me acompanhando também pela live, e para a Regiane, minha aluna eterna, que me ajudou no meu Fala aí, mano. Fala TCC. aí. Foi ajustar aqui. Vou Foi dando um ajustar. abraço aqui pro pessoal. Ah, tá. Mas onde você tinha parado mesmo, mano? Prossiga aí o papo. Tá, vamos lá. Da ladainha. Para minha mãe também, ó. Minha mãe tá ali, agora que eu fui ver que ela tá Cara, lá. a mãe não. A mãe tá nas lives, né, mano? A minha mãe só não tá nessa live aqui porque ela não tem Instagram, cara. Não, ela ia tá. Ô Jorge, então, eu tava falando sobre a importância da gente não fazer qualquer coisa de exercício físico, quando a gente pensa em sair do sedentarismo, entendeu? Sim. Então, é importante aquele planejamento que eu disse anteriormente, é importante que ele busque conhecimento para que ele chegue com um olhar crítico maior diante de um professor que às vezes pode... a gente precisa, assim como a gente vai a um médico, a gente tem que ter um senso crítico para saber se o que ele está falando realmente é algo específico para o que você precisa, entendeu? Às vezes a gente vai ao médico e não recebe o atendimento que a gente gostaria. A gente precisa ter um senso crítico de minimamente saber se a gente está sendo conduzido da melhor maneira. Então, assim, isso vale para a nossa profissão também. Então, eu gosto muito que os alunos cheguem com um olhar mais crítico, exigente diante do profissional. Isso nos obriga a ficar cada vez mais capacitado para atender ele da melhor maneira. Sim, Isso sim. é bom, isso é positivo para essa relação. Tá? Então, assim, eu até fugi muito do tema, esqueci qual que era o objetivo da sua pergunta. Não, na verdade, cara, é assim, qual que é o ponto que eu quero chegar e a galera às vezes vai entender também, né? Cara, eu acho que todo mundo quer se movimentar, por mais que seja chato. A pessoa quer colher os benefícios. Né? Por mais, assim, essa semana nós estamos falando de metodologias, né? Então, ontem foi Pilates, hoje treinamento funcional, e aí você vem com a abordagem e a bagagem que você tem de vida, né? Para nos ensinar. E aí, ao longo dessa semana, a gente vai estar falando de metodologia. Mas assim, todo mundo quer se movimentar de alguma forma, né? Mas existem N fatores que às vezes impedem. Aí você começou a comentar a relação, questão psicológica, né? Que a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? O que faz a pessoa começar ou parar a atividade física. Mas o meu ponto é, muitas vezes, cara, as pessoas procuram se movimentar, mas elas chegam num local, seja numa academia, ou seja numa metodologia dessa específica, e elas acabam não se enquadrando na metodologia. Então eu sempre me preocupo muito com o quê, cara? A atividade física ela tem que vir. A gente vai desenvolver as habilidades, né, as capacidades na pessoa, né, nós como profissionais, mas as pessoas têm que se sentirem bem. Né? É claro, nem tudo na vida você vai se sentir bem, cara. Mas basicamente a nossa vida, pelo menos eu acredito que nós vivemos uma vez só, né? Então assim, nós queremos aproveitar a vida que nós temos. E aí assim, a pessoa que está assistindo aqui, ela quer fazer atividade física, mas ela quer aproveitar a vida com a família, né? Ela quer se sentir bem no ambiente que ela está, né? Seja de atividade física, seja de trabalho, enfim. Então, a minha ideia é como que a gente às vezes consegue enquadrar essa pessoa se ela não tem, se ela, cara, ela tem uma vida mega corrida, ela quer começar a atividade, só que assim, no meu entender, ela tinha que começar algo que gerasse um certo prazer para ela, né? E de certa forma começasse a gradativa. Eu digo até em tempo, cara. Eu tenho muito cliente assim que às vezes não quer ficar muito tempo treinando. Eu digo em termos de horário, sabe? Então, eu falei em relação ao treinamento à distância, justamente esse ser um motivo, né? Ainda mais na onda que nós estamos hoje. Às vezes o cara chega, tendo muita gente de condomínio. O cara não quer nem sair, cara, para ir para academia, sabe? Ele não quer. É óbvio, nós como profissionais, isso seria lindo, cara, o cara querer ir para academia, sabe, ter essa disciplina. Mas a realidade de mercado não é essa, né? Nós temos aí. Eu não lembro dos números atualizados, cara, mas a última vez que eu vi esses números, nós tínhamos 33% da população brasileira praticando atividade física. 3% dentro da academia e 30%, cara, solto na rua. E esses 30% eles estão treinando muitas vezes errado, né? E tem os outros 67% que não estão fazendo nada, né? Seguindo esses números de parâmetros, né? Esse número ele deve ter uns 2, 3 anos de atraso, eu não sei o número atual. Assim, como que esse cara que está às vezes treinando errado ou não está na academia começa a fazer algo, entendeu? Então a minha preocupação sempre, e assim,
e levar a atividade física como algo que gere o bem-estar, seja a nível de hipertrofia, que o cara vai se achar, a menina vai se achar bem esteticamente, né? E forte também a nível de saúde, né? Então, meu ponto de vista é, cara, como que a gente consegue, sabe? O que a gente pode dar de start para esse cara que está parado, que está em casa escutando a gente, para começar? Você deu alguns pontos, né? Mas assim, de que forma que a gente pode viabilizar de forma mais fácil ainda para esse cara começar? Porque assim, nós temos uma cabeça, e aí a minha e sua, uma cabeça técnica, que nós entendemos o que está por trás da atividade física. Mas esse cara que ele está escutando a gente, normalmente ele não tem essa visão dele. Ele é um cara que trabalha com negócio, ou é um cara que trabalha com outra coisa, né? Que não tem nada a ver com atividade física. E às vezes a atividade física para ele é um bem-estar, é um relaxamento, né, cara? E assim, a visão dele muitas vezes é essa, né? Até porque a mídia, ela ensina dessa forma, né, cara? E aí um programa pra gente ilustrar isso é o bem-estar, né? Que tem um certo sucesso por conta disso. Claro que ele não fala só de atividade física, né? Mas assim, o ponto em que eu quero chegar é como que a gente, enquanto profissional, e como que a pessoa que quer mudar de vida, cara, que ela quer sentir o bem-estar, que ela quer evoluir fisicamente, como que ela pode dar esse start? Muitas vezes nem entrando numa academia, sabe? E aí eu não tô falando a nível técnico, cara, se você não fizer numa academia, você não vai estar sendo tão bem orientado. Eu tô falando nesse sentido assim, cara, como que a gente consegue orientar esse cara, que às vezes ele tem um certo receio. Um exemplo que eu quero dar em relação a isso. Cara, eu atendi gente que eu chegava para a sessão de treino, o cara não queria nem se movimentar, mano. Ele tinha passado um dia tão estressado que para eu romper isso emocionalmente com ele era difícil, né? E aí, assim, até ele entender que o processo da atividade física ia fazer ele evoluir o bem-estar dele, e aí entra todo aquele lance que a gente está falando sobre fortalecimento e tal, levou um tempo, né? Então, assim, como que a gente consegue através... Seguindo o princípio que você falou, né, que o treinamento funcional é qualquer tipo de atividade que melhore a funcionalidade das pessoas, como que a gente consegue fazer esse cara sair do lugar? Como que ele vai sair do lugar, sabe? Ó a bomba pra você de novo. Não, é pergunta boa de responder. Só que, Jorge, eu sempre vou ter esse pensamento enquanto é o seguinte, eu acho que a responsabilidade de um aluno gostar de fazer exercício, da população em geral querer fazer exercício físico, depende muito do profissional de educação física. Sim. Então, assim, eu não consigo responder essa pergunta sem voltar totalmente o foco para a responsabilidade do profissional de educação física. Então, você imagina o seguinte... Mano, só um minuto. Eu acho, cara, que quando dá 1 hora, ele corta a conexão. Acho que é 1 hora certinho. Tem 2 minutos. Se cair a conexão, aparecer para mim aqui, eu vou entrar de novo para você concluir os seus raciocínios, tá? Porque agora vai dar mais ou menos 1 hora que a gente tá online. Mas só para te avisar, pode falar. Tá bom. Então, assim, eu não consigo deixar de responder essa pergunta atribuindo toda a responsabilidade, ou a maior parte dela, para o profissional de educação física. Por quê? Você imagina uma situação de um cara que nunca fez exercício físico, ele está sedentário, ele chega na academia, um ambiente totalmente desconfortável e diferente para ele. Chega um professor que tem um perfil totalmente diferente do que ele está acostumado, às vezes é um cara mais expansivo, alegre, conversa com ele, às vezes ele não está preparado para tanta mudança de rotina de uma só vez. E a gente pega e faz esse cara ficar 1 hora e meia na academia, fora o deslocamento, o tempo que ele gastou indo e vindo. No outro dia ele fica super dolorido. Como que um cara desse vai querer voltar para a academia? Entendeu? Sim. Então, assim, lógico que não são só pessoas assim que compõem nossa clientela, não são pessoas assim que procuram um exercício físico. Tem muita gente que vai para esse ambiente e vai gostar. Mas o que eu quero dizer é que eu queria jogar realmente a responsabilidade disso tudo para o profissional. Por quê? Espera aí um pouquinho, Lucão. Ó, 20 segundos, cara. 1 hora ela corta. Pessoal, seguinte, quem está aí, a gente vai sair, mas não vamos entrar de novo, tá? Porque o Instagram só permite 1 hora de live. Então, como o assunto se estendeu, nós vamos entrar novamente. Então, quem tiver aí, entra novamente, que a gente vai continuar o bate-papo, tá bom? Lucas, já vou entrar aí.